Meus irmãos, eu queria abrir com vocês um texto, porque como eu disse, nós temos visto como que o Espírito Santo tem falado para os pastores dessa igreja e para cada um que tem feito uso da palavra a respeito de uma vida diferente, não só daquilo que Deus pode nos dar, mas de como nós devemos dedicar nossa vida a Deus. Por isso hoje eu quero trazer para vocês algumas perguntas e algumas respostas que a Bíblia pode nos dar. Mateus capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos. Mateus 16. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Mateus capítulo 16, do 13 ao 17. Vamos ler. A minha versão aqui é NVT, mas dá para vocês acompanharem. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Eu quero que você traga essa conversa que Jesus teve com seus discípulos para a sua vida hoje. Digamos que Jesus chegasse para você essa noite e lhe perguntasse: olha, você tem ouvido falar de mim por aí? Quem as pessoas pelo mundo dizem que eu sou? Talvez hoje você responderia: alguns dizem que é uma fábula, uma invenção. Outros dizem que o Senhor é Filho de Deus. Outros dizem que sequer o conhece. Mas não é nessa pergunta que eu quero focar com vocês essa noite. E não é nessa pergunta que Jesus focou com os seus discípulos. Jesus continuou e perguntou: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Eu te pergunto hoje: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A resposta que cada um de nós der a essa pergunta será determinante para onde nós vamos viver a nossa vida eterna. E isso é o primeiro ponto que nós temos que ter em mente aqui. Não é uma pergunta banal que Jesus faz a seus discípulos. Ele faz uma pergunta porque ele vê, e hoje nós vemos uma necessidade de um autoconhecimento em relação ao conhecimento que nós temos de Deus. Ou seja, nós temos que ter convicção em nossas vidas de quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Deus está te perguntando hoje: quem Jesus é para você, na sua vida? Quem Jesus é? Quem Jesus é? Muitas vezes a vida com Jesus, a igreja, tudo é uma mera curiosidade. Eu vou frequentar, eu conheço alguém que já foi, vou assistir o culto online porque alguém me indicou, pode ser legal. Não, Jesus está querendo que você passe de uma curiosidade a um compromisso com Deus. Você pode falar: não, eu amo a Deus, eu admiro, Deus é bom, Deus... Não, Deus não quer a sua admiração. Deus quer a sua adoração. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Eu vou lhes fazer 3 perguntas esta noite. Essa é a primeira delas. Quem é Jesus para você? Talvez hoje você tenha várias respostas para dar, mas eu quero te dar algumas respostas que Jesus tem que ser na sua vida. Que Ele tem que ser na sua vida. Jesus é o seu Senhor? Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Em 1 Coríntios 6, do 19 e 20 fala:
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no seu corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa é a obra de redenção que Jesus fez pela nossa vida. Ao entregar sua vida por nós, Ele pagou o preço pela minha vida e pela sua. Portanto, se nós aceitamos de fato o sacrifício que Cristo fez pela minha vida e pela sua, agora nós já não somos mais propriedades do inimigo, do diabo, porque éramos, mas agora somos propriedades de Deus. Hoje eu quero te conclamar a você, clamar a Cristo, dizendo: eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, eu não quero mais ser servo do pecado, eu não quero mais ser servo do inimigo, eu quero ser servo de Deus. Ele pagou o preço pela minha vida e pela sua. Ele pagou o preço. Eu não mereço, você não merece, mas Ele pagou mesmo assim o preço. Ele é o seu Salvador. Além de ser nosso Senhor, Jesus tem que ser o nosso Salvador. Nós temos que entender, e a Bíblia tem uma passagem muito linda, eu não vou ler com vocês aqui, mas em Mateus 13, 44 a 46, que Jesus traz duas parábolas a respeito do que era o reino dos céus. Ele fala primeiro de um campo onde havia um grande tesouro escondido. E depois fala de um homem que era comprador de pérolas e que achou uma pérola muito valiosa. E nesses dois casos Jesus fala: olha, eles foram atrás, pegaram tudo que eles tinham, vendiam tudo para comprar aquilo. Então Jesus está dizendo: olha, o reino dos céus custa tudo que nós temos. Para que Jesus seja o meu Salvador, isso custa tudo que eu tenho. O que Jesus está querendo nos dizer é o seguinte: olha, eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero a sua vida para mim. Jesus está te dizendo isso: eu quero a sua vida para mim. Aqui não estamos falando de merecimento, de dar algo para que mereçamos, não. Estamos falando que a única forma de nós mostrarmos para Deus que de fato nós aceitamos o sacrifício de Cristo em nossas vidas é através de uma vida de entrega total para Ele. Então, diante disso tudo, eu te pergunto mais uma vez: Jesus é o seu Salvador? Você tem dado valor a esse sacrifício? Vocês já perceberam que muitas vezes um novo convertido que estava num mundo de perdição e vivendo no mal, ele recebe muito de Deus quando ele se converte? E sabe por que ele recebe muito de Deus? Porque ele sabe de onde Deus tirou ele. Ele sabe o preço que foi pago por ele, mas ele sabe tudo que ele teve que deixar para trás para realmente receber e aceitar o sacrifício de Cristo. O problema é que hoje nós vivemos na geração que o Apocalipse fala da igreja de Laodiceia, que é uma igreja que acha que tem tudo o que precisa e não precisa de nada. Nós vivemos uma geração que já não se sente: eu não sou tão indigno assim diante de Deus. Eu tenho lá o meu valor. Nós temos visto uma geração que muitos pastores têm chamado de coach gospel, que é aquilo de você tentar se convencer de que você tem algum valor para Deus, que você tem algum valor como essência, como Jonathan, como eu tenho valor. Não. Isso que eu vou te falar é algo que, se te chocar, é porque a Bíblia ainda não fez efeito na sua vida. Mas eu quero te dizer: você, como pessoa, não tem valor nenhum. O valor que existe em você é o valor que Deus coloca em sua vida. Quando você entrega tudo para Ele.
Eu quero te lembrar para a minha vida e para a sua, aquilo que João fala em Apocalipse 3,17. Você é miserável, você é digno de compaixão, é pobre, cego e nu. Eu sou miserável, eu sou pobre, cego e nu. Eu não tenho valor nenhum como um ser humano, porque a minha carne é pecaminosa. Mas quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, o valor que há em Cristo é derramado sobre minha vida. Não que eu mereça, eu não mereço nada. Mas Cristo tem uma obra na minha vida e na sua. A partir do momento que eu me entrego para Cristo verdadeiramente e falo, Jesus é o meu Senhor e Jesus é o meu Salvador, a partir desse momento, aí eu tenho um valor muito grande para Deus. Não eu, mas o Cristo que habita em mim. Jesus é o seu Salvador. Além de ser nosso Senhor, além de ser nosso Salvador, Jesus, através da sua vida e sacrifício, Ele tem que ser o nosso modelo, o nosso padrão de vida aqui na terra. Lembre-se que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas diante do pecado, a sua natureza foi corrompida. E uma natureza que era santa, porque criada da forma de Deus, passou a ser uma natureza pecaminosa e agora dominada pelo pecado, dominada pelo diabo. Durante toda a história da igreja, nós vemos Deus trabalhando em prol de uma redenção, em prol de uma justificação, porque Deus sabia que o homem, em sua essência, é pecador, mas Ele queria que o homem voltasse a ser a semelhança de Deus. Primeiro Ele fez isso com o concerto que teve com Israel, mas hoje, através do sacrifício de Cristo, nós temos acesso a ter a Jesus como nosso padrão de vida, nosso padrão. 1 João 3, 8 a 10 nos diz, 1 João 3, 8 a 10 nos diz, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Eita! É maravilhoso, é delicioso a gente falar, olha, eu sou filho de Deus, essa é a minha natureza, esse é o meu propósito, é ser filho de Deus. Isso é ótimo, é maravilhoso, essa é a nossa identidade, somos filhos de Deus. Mas para de fato sermos filhos de Deus, nós temos que ter a nossa natureza transformada pelo poder que há em Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero trazer para vocês uma pequena diferenciação. A obra de Jesus, ela não aconteceu para mudar a nossa natureza pecaminosa, mas para tirar o nosso domínio do pecado. O que eu quero dizer com isso? A nossa natureza carnal ainda é pecadora, mas nós fomos formados por espírito, alma e corpo. Então, o sacrifício de Cristo, embora não interfira diretamente na nossa natureza como carne, pecadora ainda, ela muda a nossa natureza no espírito. Através do nosso espírito, nós somos nascidos de novo e somos transformados. Esse é o processo de regeneração, de novo nascimento que Jesus disse a Nicodemos. Na carne, ele não podia entrar no ventre da mãe e nascer de novo, como ele mesmo questionou. Mas no espírito, ele podia ser transformado. E o seu espírito, então, voltar a ter a natureza de Deus, que é uma natureza santa. A partir do momento que eu entrego o controle da minha vida ao Espírito Santo de Deus, eu posso, então, subjugar a minha carne.
A carne ainda vai me tentar, a carne ainda vai tentar me tirar da direção de Deus, mas o meu espírito é renascido, o meu espírito passou por uma transformação, e ao fazer isso com o Espírito Santo em nossas vidas, o pecado e a carne pode ser subjugada. E a partir disso, começa a luta entre o espírito e a carne. E aí cabe a nós, tendo Cristo como nosso padrão, deixar que o espírito sobressaia sobre a carne. Você já passou por esse processo verdadeiro de novo nascimento? Eu quero te desafiar essa noite, eu quero te questionar essa noite, algo que eu tenho me questionado. Será que o meu espírito de fato está transformado pela palavra de Deus? Será que o meu espírito é capaz de subjugar o pecado e a carne que há em mim? Ou quando eu sou tentado, na primeira tentação que acontece, eu logo me entrego para o pecado? Cabe a mim e a você entregar de fato o controle da nossa vida para Deus. E podemos então começar a andar com Cristo. E quanto mais nós andamos com Cristo, mais parecidos com Cristo nós ficamos. Em qualquer círculo de amizade que você tiver, você vai perceber que as pessoas começam a usar as mesmas gírias, começam a usar as mesmas expressões, porque conforme eles se aproximam, mais eles se parecem. Essa é a relação que eu tenho que ter com Cristo, essa é a relação que eu tenho que ter com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Eu andar mais próximo dEle, andar junto com Ele, para assim eu poder ser cada dia mais parecido com Ele. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A segunda pergunta que eu quero te fazer essa noite: que lugar Jesus ocupa na sua vida? Que lugar Deus ocupa na sua vida? Olha, eu poderia aqui trazer para vocês como uma lista de prioridades e dizer para você: olha, existe a sua família, existe o seu trabalho, existe a sua faculdade, os seus estudos, enfim, a igreja, e existe Jesus. E fala: olha, nessa lista Jesus tem que ser o primeiro lugar. Eu poderia dizer isso para vocês como uma lista de prioridades, mas não é isso que a palavra quer nos trazer. O que a palavra quer nos mostrar é o seguinte: olha, não existe uma lista de prioridades, só existe um lugar na minha vida e na sua, e este lugar deve ser ocupado por Jesus. A minha vida por completo tem que ser entregue para Deus. Não é compartimentado, porque pode ser que se eu listar com uma simples lista de prioridades, em algum momento na minha vida, quando eu tiver um problema no meu trabalho, ou quando eu tiver um problema na minha família, eu vou colocar Jesus em segundo lugar da lista, porque agora eu preciso me dedicar mais à minha família, ou ao meu trabalho, enfim, a qualquer coisa. Mas não é isso que Jesus quer nos mostrar, que Deus quer nos mostrar. Ele quer falar: olha, se toda a sua vida for minha, se toda a sua vida estiver entregue a mim, tudo estará sob o meu controle. Deus quer ter controle sobre toda a sua vida, mas você tem que entregar a sua vida para Ele. Só existe um lugar, e esse lugar pertence a Deus. Se Deus não estiver nesse lugar, se Deus não for tudo na sua vida, Deus não é nada na sua vida. Deus só pode ser tudo. E aí as outras coisas, Deus cuida, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar do seu trabalho, Ele vai cuidar de qualquer área da sua vida, porque Ele é tudo na minha vida e na sua. Eu repito, se Deus não for tudo na sua vida, Ele não é nada na sua vida. Que lugar Deus tem ocupado na sua vida? Que lugar Deus tem ocupado na minha vida? A Bíblia nos traz um exemplo que pode nos mostrar isso. Ela nos fala de um determinado momento. Jesus estava no barco, atravessando o mar com seus discípulos, e começou uma grande tempestade. E quando começou essa grande tempestade, os seus discípulos, Jesus dormia no barco, os seus discípulos se desesperaram e foram chamar Jesus, falando: Jesus, não te importa que pereçamos? E Jesus então acorda e acalma a tempestade. O que isso nos mostra?
Eu poderia simplesmente dizer para vocês: olha, Jesus acalmou a tempestade porque ele estava no barco, portanto, coloque Jesus no barco da sua vida. Eu poderia te dizer isso e já seria uma verdade maravilhosa, mas aqui eu quero ir um pouco mais fundo com vocês. Jesus estava no barco o tempo todo, mas para os discípulos é como se ele não estivesse lá. Porque antes de chamar Jesus para a causa, eles provavelmente tentaram fazer de tudo para conter os perigos que eles estavam passando. Assim mesmo que você pense hoje que Jesus está no barco, mas se ele não for o seu primeiro refúgio, a quem você vai buscar em primeiro lugar durante a tempestade, ele não vai fazer nada, enquanto você não colocá-lo no domínio da situação. Jesus estava dormindo e eu me permito pensar, porque Jesus, onisciente que era, ele sabia tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Jesus, ele sabia que estava passando por uma tempestade, Deus sabia disso. Mas ele esperou que os seus discípulos se lembrassem: ó, Jesus está no barco, vamos lá falar com ele, vamos brigar com ele, porque ele não te importa que pereçamos. Aí Jesus pega e faz a obra, acalma a tempestade e ainda questiona a fé dos discípulos, porque eles demoraram para lembrar que Jesus estava no barco. Então, quando eu te pergunto que lugar Jesus ocupa na sua vida, eu estou te perguntando: quem você procura em primeiro lugar quando precisa resolver um problema? Jesus quer que você confie nele acima de todas as coisas. Então Jesus nunca pode ser a sua última alternativa. Jesus tem que ser a sua única alternativa. E aí ele pode te guiar como ele quiser. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? E a última pergunta que eu quero te fazer essa noite. Eu espero que você já tenha respondido para si mesmo, mas no final nós vamos orar nesse sentido. Quem é Jesus para você? Eu quero que agora você já tenha conseguido identificar que lugar Jesus ocupa na sua vida. Mas agora eu quero te perguntar: o que você tem feito por Jesus? O que você tem feito por Deus? Mateus 7, versículos 21 a 23. Assim diz a palavra do Senhor: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando eu te pergunto, portanto, o que você tem feito por Deus, eu não estou te perguntando a respeito da sua produtividade ministerial. Nesse texto, nós vemos muito claro nas palavras de Jesus que ele está questionando: olha, eu não quero saber o que você vai falar que fez, porque eu fui lá, eu profetizei, eu preguei, eu fiz. Não. Ele quer que você faça a vontade de Deus. Quando Jesus fala aqui de fazer a vontade de Deus, Deus tem vontades específicas na vida de cada um. E propósitos específicos, nós temos que buscar a isso e buscar cumprir esse propósito. Mas Deus também tem algumas vontades que são gerais e que todos nós temos que ter. Seria pretensioso da minha parte tentar trazer para vocês todas as vontades de Deus, mas eu quero trazer algumas que Deus tem falado ao meu coração. A primeira vontade de Deus que nós temos que fazer é ter fidelidade e compromisso.
Não existe compromisso sem fidelidade. Deus está te conclamando hoje, olha, não cometa adultério espiritual. Se você diz que tem um compromisso com Deus, não deixe que qualquer seta, qualquer pecado que passe na sua frente te tire desse compromisso com Ele. Te tire do caminho da verdade. Tentações nós sofreremos, muitas vezes vamos pecar, mas Jesus é advogado em nossas vidas e podemos então sempre voltar na direção de Deus. A diferença é que Deus está querendo, olha, eu quero ter domínio na sua vida, eu quero transformar o seu espírito, como eu já disse, para que o pecado não seja a regra na sua vida, mas uma vida com Deus seja a regra. É claro que Deus não espera de mim e de você perfeição, porque o perfeito e um único homem perfeito, porque era homem Deus e foi Jesus. Mas Ele espera de nós compromisso. Compromisso com fidelidade. Portanto, se eu peco, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me arrepender. Não adianta eu tentar, Deus vai me explicar, então, mas aconteceu isso, não foi bem culpa minha. Não, se arrepende, se você errou, se arrepende. Clama ao Senhor, Ele vai te perdoar, mas não tenta dar desculpa, não tenta tergiversar, não. Se arrepende. Deus quer compromisso. Compromisso. Deus não quer que você dê para Ele o tempo que sobra. Deus não quer suas migalhas, não. Deus quer o seu compromisso. Deus quer tudo da sua vida. A vontade de Deus também é que nós demos frutos. A Bíblia nos fala que a árvore é identificada pelos seus frutos. E aqui eu quero perguntar para vocês. Uma mangueira dá manga. Uma goiabeira dá goiaba. Você pode pensar em diversas árvores aí. Um cristão, qual que é o fruto do cristão? Cristo. O fruto do cristão é Cristo. O que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas olharem para você e verem Cristo, eles vão saber, é cristão. Que o meu fruto, que o seu fruto hoje seja Cristo. Se você olha para a sua vida hoje e não vê Cristo aparecendo para outras pessoas, você não está dando o fruto certo. E a partir do momento que eu frutifico Cristo na vida das pessoas, eu vou amar as pessoas mais, eu vou cuidar mais das pessoas, eu vou fazer a vontade de Deus na vida das pessoas, eu vou pregar para a vida das pessoas, porque o meu fruto é Cristo. É Cristo quem transparece na minha vida. Qual fruto você tem dado? Qual fruto eu tenho dado? A vontade de Deus para a sua vida também é essa. Que dê bom fruto. Que frutifique Cristo na sua vida. Fazer a vontade de Deus também é ter uma vida de adoração a Deus. Uma vida em comunhão com Deus. E aqui eu quero te lembrar uma coisa, que pode parecer óbvia, mas muitas vezes nós esquecemos. Deus não precisa da sua adoração. A Bíblia nos fala que no céu existem anjos adorando o nome de Deus o tempo todo. Deus não precisa da sua adoração. Quem precisa adorar a Deus é você. A sua adoração na grandiosidade de Deus pode alegrar o coração de Deus, mas se você não fizer, não vai fazer diferença para Deus. Mas na sua vida, se você não tiver uma vida de adoração a Ele, isso faz diferença na sua vida. A nossa vida inteira tem que ser vida de adoração. A Bíblia nos fala que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer como a Deus e não aos homens. Ou seja, cada mínimo detalhe de vida tem que ser para a glória de Deus. E aqui eu quero te trazer uma outra verdade, que pode ser incômoda. Claro que estamos há algum tempo sem poder cultuar na igreja. E aqueles momentos que nós tínhamos aqui de adoração, de louvor, que ficávamos à frente do púlpito e adorávamos a Deus e sentíamos o mover de Deus e cantávamos e chorávamos, isso é maravilhoso, isso é. Mas isso não é adoração. Ou melhor, não é só isso adoração.
Adoração, e a principal atitude de adoração que eu posso ter na minha vida é obediência. Obediência a Deus. Nós temos vivido tempos em que tem se pregado uma hipergraça, onde se tem tirado a responsabilidade de obediência aos mandamentos, dizendo, não, a graça de Deus é tão suficiente que você não precisa ter uma vida diferente, não. Não que as suas obras vão fazer alguma diferença ou vão ganhar a salvação, mas a sua vida, quando transformada, ela traz como evidência obediência e transformação. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos que obedecê-lo, mais nós sentimos a vontade de obedecê-lo. Obediência. Você pode ser um cantor, você pode louvar muito bonito, eu posso pregar bem, eu posso falar diversas coisas, eu posso fazer muita coisa, ter muita produtividade ministerial. Mas se eu não obedecer a Deus e aos seus mandamentos, minha vida não é uma vida de adoração. Você tem tido de fato uma vida de adoração? A sua vida realmente é de obediência a Deus? Porque infelizmente nós vemos pessoas, eu adoro a Deus, eu faço isso, faço aquilo, mas quando chega no trato com as outras pessoas, só dá patada nos outros, só maltrata os outros. Então você não está frutificando Cristo, e a sua vida não está sendo de adoração a Deus, porque você não tem obedecido os mandamentos. 2 dos quais, os principais, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Se eu não amo o meu próximo, eu não sou obediente à palavra de Deus. Você tem de fato tido uma vida de adoração a Deus? E aqui, finalizando. O fazer a vontade de Deus está em nossa fidelidade, compromisso, nossos frutos, nossa vida de adoração. Mas está também em nossa santidade. Essas coisas todas se misturam, mas eu quero trazer aqui para vocês. Santidade. Santidade, separação do mundo. Eu tenho que buscar a santificação da minha vida. Eu não posso cair nessa por aí que está falando, não, viva do jeito que você quiser, venha como você quiser, e não. Eu primeiro tenho que me arrepender, depois eu me entrego para Cristo, e aí eu vou ser transformado e buscar santificação, me assemelhar com Cristo. A vida de santificação é evidência da nossa transformação através de Cristo. É evidência da nossa salvação. Santidade. Eu tenho que buscar isso na minha vida. É difícil? É. Nós seremos tentados? Seremos. Mas quanto mais eu me apegar ao Espírito, mais eu me aproximar do Espírito, como eu já disse, mais eu posso subjugar a carne através do Espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos formados por espírito, alma e corpo. O corpo envolve fatores fisiológicos, os nossos 5 sentidos. A primeira coisa que nós temos que pensar, eu tenho que transformar e santificar o meu corpo. E isso acontece através do Espírito. Através do Espírito, mas eu tenho que buscar santificar o meu corpo. Se eu falo dos 5 sentidos, eu quero te perguntar, o que você tem visto? O que você tem colocado diante dos seus olhos? O que você tem ouvido? E aqui eu quero falar muito especificamente para você, que tipo de música você tem ouvido? Dias atrás eu estava vendo uma entrevista que inclusive teve uma repercussão muito grande, que o Rodolfo Abrantes deu para o Danilo Gentili, e aí ele foi perguntado, mas você acha que cantar as músicas que você cantava na época do Raimundos é contrário à sua fé? Você não canta mais porque você se converteu? E o Rodolfo Abrantes dá uma resposta que eu achei muito interessante. Ele fala, olha, quando eu estava no Raimundos, eu cantava o que eu vivia. Então, todas aquelas músicas profanas, todas aquelas letras de música, eu cantava aquilo porque eu vivia aquilo. E agora que eu estou com Cristo, eu canto o que eu vivo.
Eu não canto mais aquelas coisas, não porque a religião proíbe, não, porque eu não vivo mais aquelas coisas. Aí eu te confronto mais uma vez, a palavra de Deus te confronta. O que você tem ouvido e o que você tem cantado? Mas é só um sertanejo universitário aí que nem tem nada a ver. Mas olha, isso é científico, a música tem o poder de mexer com você, de trazer desejos, de trazer mudança de comportamento. Mesmo que você não faça uma coisa dessas, mas você sente desejo, vontade daquilo. O que você tem ouvido? Vou falar do olfato, o que você tem cheirado? Eu espero que ninguém tenha cheirado nada de diferente por aí, né? Mas se cheirou, cuidado. O que você tem colocado na sua boca? Paladar. Gosto de tomar um negócio aí diferente. O que você tem colocado nas suas mãos? Aqui eu não quero ser tão específico com vocês. Mas homens, o que vocês têm colocado nas suas mãos? Cuidado dessa covardia. Santifique seu corpo. Através do Espírito Santo de Deus, santifique seu corpo. Santifique a sua alma. A alma aqui são fatores psicológicos e sociais, as nossas emoções, nossa vontade, nosso intelecto. Nós também temos que santificá-lo. O que você tem lido? O que você tem colocado no seu intelecto? O que você tem pensado? Mas eu não controlo meus pensamentos. De fato, você não controla os seus pensamentos. Mas a Bíblia nos fala em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Ora, talvez você não controle os seus pensamentos pecaminosos, isso de fato, muitas vezes pode vir um pensamento que você não estava querendo, mas a forma como você reage a esse pensamento é que faz a diferença. Se eu estou andando na rua e vejo alguma coisa que me traz algum tipo de tentação, a forma como eu vou pensar naquilo, eu vou pensar e vou fantasiar e vou para outros lugares onde a carne queria me levar, ou eu vou subjugar o meu pensamento ao Espírito? Não, está repreendido, em nome de Jesus. Repreende pensamento maligno. E como que eu posso melhorar cada dia mais os meus pensamentos? Fazendo isso que a palavra de Deus nos fala. Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro. Pense em coisas boas, coloque coisas boas na sua mente. Se alimente de coisas boas, se alimente dessa palavra. Isso aqui fala com o nosso espírito, mas trabalha na nossa alma. Como você tem alimentado a sua alma? E o seu espírito, que é o lugar mais importante, é o lugar onde Deus fala conosco. Como você tem alimentado o seu espírito? Oração, palavra ou pecado? Embora sejam três coisas, espírito, alma e corpo, elas se juntam. Somente através do espírito nós podemos subjugar nossa alma e nosso corpo e podemos transformá-lo e santificá-lo. Santidade, santidade. E aqui eu termino. Mas eu quero que você, onde você está, se prostre diante do Pai e responda com sinceridade para a sua vida essas três perguntas. Quem é Jesus para você? Que lugar Jesus ocupa na sua vida? O que você tem feito para Jesus? É tudo sobre você. O trono de